Bom, vamos lá, Palhano. Boas considerações e acho que a gente pode ajudar nessa direção, melhorando aí o artigo. Número um, eu acho que a gente está confundindo aí dois momentos, dois momentos que são diferenciados. O momento do diagnóstico e o momento de você desenvolver um tratamento é um momento. Um segundo momento é quando você faz o prognóstico. Então, não existe o pessimismo ou o otimismo tem a ver com prognóstico e não com diagnóstico e tratamento. Vamos aprimorar isso. Então, quando você diz, a pessoa que faz, né, uma crítica a um determinado sistema, não é que ele é pessimista. Ele está analisando, diagnosticando, fazendo um método de análise, ele está criticando aquilo e está aperfeiçoando aquilo. E aí, num segundo momento, vai se fazer prognósticos. Então, o cara vai tratar um câncer. Aí ele vai dizer, olha, você está com câncer, o método que eu tenho aqui é esse, né? A minha metodologia é essa, vou fazer quimioterapia, vou fazer radioterapia, depois você vai fazer aqui isso. Aí vai perguntar, doutor, qual é o prognóstico? Aí o cara vai emitir, olha, meu prognóstico é otimista, em função, e aí vamos, em função de uma planilha de pessoas com a sua idade, com seu perfil, etc, o meu prognóstico é otimista. O que você está falando são pessoas que se posicionam num processo de diagnóstico e de metodologia que não são pessimistas e otimistas. Não são pessimistas e otimistas. São pessoas que têm uma missão de criar e a outra de criticar. O cara que critica necessariamente não é um pessimista. Ele pode criticar o sistema e dizer, estou otimista com o resultado desse sistema, porque a gente conseguiu aqui um bom trabalho na equipe, etc. Zeramos os bugs e eu estou otimista com o resultado. E ele não tem nada de pessimista. Né? A gente está confundindo aqui dois adjetivos. O adjetivo de pessoa crítica, né, que tem uma função de criticar determinado processo, né, e a outra pessoa, que é a pessoa que faz prognóstico, e essa pessoa que faz a crítica, necessariamente, ela pode ser pessimista ou otimista em relação ao sistema, dependendo da situação. Então, eu acho que são coisas diferente. Eu acho que o cara que inventou o paraquedas, ele não é pessimista. Ele é um cara que fez uma análise, e aí você vai ter análises em relação a vários paraquedas que são pessimistas e otimistas. Né? Eu acho que esse paraquedas aqui vai durar tanto tempo. Ele tem uma visão mais otimista do tempo de uso do paraquedas e o outro tem menos. Aí eu acho que não. Então é uma análise sempre prognóstico. Do que vai vir, o pessimismo e o otimismo é prognóstico. E quando a gente faz uma análise sobre uma coisa que existe, não é pessimismo e otimismo. É uma crítica em cima daquilo. E aí você tem duas funções, do crítico e do criador. O criador tem que ter um crítico e o crítico tem que ter, né, ir num processo. E quanto mais o criador também for crítico, melhor. Quando você diz, não, mas olha só, o pessimismo é uma crítica, não, olha só, no momento que você faz um ensaio, digamos, uma pessoa assiste um filme do Netflix e fica pessimista em relação ao futuro, é um pessimismo ingênuo, vamos colocar os adjetivos. É um pessimismo não sustentável, é um pessimismo não baseado em dados, em informações. Aí ela pode dizer, olha, pelas sensações que eu tive, etc,
eu tive uma visão pessimista em relação ao futuro, mas quero estudar mais, quero analisar mais, quero ter mais informação. O problema é que a crítica que está se fazendo é esse pessimismo ingênuo. Você pode ter uma pessoa que faz uma análise, etc, etc, e digamos assim, por exemplo, é o caso do Harari. Comparar o Harari, por exemplo, com esse livro Novo Iluminismo, é brincadeira. O Harari, ele não apresenta as tabelas e as planilhas que esse cara apresenta. É uma visão totalmente diferente. Né? Comparar o Harari com o Matt Ridley, o Matt Ridley também faz uma análise de padrões quando você amplia as trocas. Então ele trabalha em cima de padrões. Então dizer, não, o cara que é pessimista ele está fazendo crítica, não. O cara que está pessimista ele pode fazer a crítica desde que ela seja embasada. E o problema não é o cara fazer um ensaio, é ele fazer um ensaio e dizer que aquele ensaio está pronto. A análise dele está pronta. Ele não está chamando de ensaio, não está chamando de uma reflexão, não está dizendo que não é uma coisa assim. Ele escreve um livro defendendo toda uma tese e quando você vê não tem dado, não tem fato. Então é um pessimismo ingênuo, inclusive. É um pessimismo tóxico. Está colocado no artigo. É um pessimismo tóxico, porque ele não está baseado em fatos, não está baseado em argumentos. Então ele tem que sustentar o pessimismo dele de maneira planilhesca. Mostrando, olha, pelo que a gente está vendo aqui, as coisas estão só piorando. Tá, mostra as tabelas, mostra os dados. O cara diz, não, está tudo piorando porque eu acho que está piorando e tal, e porque eu vi não sei aonde, eu li no jornal. E aí, inclusive, o Steve Pinker diz, cara, se você se basear em jornal, o mundo está acabando. Porque o jornal vende tragédia. Ele tem uma parte que ele questiona isso. Né? Então as coisas têm que estar explicitadas. É só um ensaio? Ok. Olha, eu vou fazer aqui uma especulação pelo que eu estou... Não, mas peraí. Se a gente vai trabalhar com uma coisa que a gente vai ter a visão, a gente tem que trabalhar com Aí eu estou te colocando, é a questão das planilhas. Para a gente poder sustentar um argumento, um prognóstico. O médico vai dizer, olha, de 40 pacientes que trataram com radioterapia para esse tipo de câncer, 39 conseguiram bons resultados. Então eu estou otimista com o resultado. Está apresentando planilha. Diferente do cara dizer, não, olha só, não sei, vamos lá, vamos acreditar, vamos ter fé que vai tudo dar certo. Pô, doutor, mas qual é o prognóstico baseado em planilhas? Aí o cara vai ter que trabalhar. Então é o otimismo ingênuo e o pessimismo ingênuo. E essa coisa aqui, o cara é realista, esse comentário do Suassuna, eu acho assim, em termos de poesia, bacana. Em termos de assim, para uma coisa assim, tipo artística, legal. Mas do ponto de vista científico, é ridículo essa afirmação dele. Porque o papel da ciência é justamente apontar prognósticos. Qual é o objetivo da ciência num determinado tipo de setor? É apresentar prognósticos. Então o cara vai, olha, eu tenho um prognóstico otimista em relação ao conserto que está se fazendo aqui no prédio. Ou eu tenho um diagnóstico pessimista, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Então não é que ele é realista. Então aí o que acontece? No momento que ele diz que é realista, ele sabe mais que todo mundo. O realista ele tem que apresentar, tá, você está em cima da realidade, você tem que apresentar um cenário. Para que tem ciência? Qual é o cenário? Você tem uma filosofia, tem uma teoria, uma metodologia, atuou no operacional. Qual é o cenário? Qual é o prognóstico? É positivo ou negativo? Eu vou fazer uma venda, eu vou fazer uma campanha de marketing, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer... Qual é o prognóstico? Não, o prognóstico é positivo. Eu estou otimista em relação a isso. Não estou otimista, eu acho que não funciona, deveria ser outro. Então estou pessimista em relação a isso. Não, eu estou realista. Como assim realista? Então você simplesmente elimina a necessidade da análise.
que é estar realista? Ele sabe mais que todo mundo? Então o otimista é ingênuo e o pessimista é um cara que está preso? O que eu estou te falando é uma visão artística, mas não é uma visão científica. Sabe? Outro dia um cara falou isso aqui para mim em Teresópolis. Ah, não, eu sou realista. Então, aí eu perguntei, mas tudo bem, você é realista por quê? Porque você sabe mais que todo mundo? Qual é a perspectiva em termos de economia? Ah, não, eu sou realista. Não, mas eu estou otimista em relação à economia. Eu acho que vai aumentar, a inflação vai cair, etc. Tal. Não, mas eu sou realista. Tá, mas peraí, mas qual é a perspectiva? Vai melhorar ou vai piorar? Não, eu sou realista. Como assim você é realista? Aí você vai dizer, não, a sua visão otimista em relação à melhoria dos números não está baseada em fatos. Então, a sua visão otimista carece de fatos, ela não está baseada na realidade, então ela não é realista. Então você está questionando a visão otimista ou a visão pessimista. Como assim é realista? Entendeu? Então acho que aí está um bololô isso aí.